que é tão difícil ganhar 10.000 por mês aqui no Brasil, né? Então, eu quero nesse vídeo falar dessa realidade que a gente tá vendo aqui na tela, da pirâmide salarial, porque tão poucas pessoas estão habitando aqui esse percentual, né, acima de 10 salários mínimos, acima de 18.000, ainda estamos falando aqui de 10.000, né? Então, na verdade, se a gente fizer uma separação brasileira, é como se existisse dois Brasis, e aqui embaixo a gente tem a grande maioria dos brasileiros, né? Nessa parte aqui. Então, se a gente olhar aqui, né, esse estudo é de 2022, tá um pouco desatualizado, mas reflete bem a realidade ainda, não mudou muita coisa. E aí uma pesquisa simples aqui eu encontrei que esse número que é bem assustador, bem absurdo na verdade, que é de 5 a 6% da população ganha mais de 10.000 por mês, o que representa 10 a 13 milhões de brasileiros, mas é um percentual muito baixo da população, né, que ganha esse valor, 10.000 reais por mês, que se tu olhar, é ainda mais bizarro, né, o top 5 mais ricos ganha mais de 5.000 por pessoa, e os top 10% mais ricos ganha mais de 3.000 mensais, isso aqui em médias, né, do IBGE. Então, mostra que o Brasil é um país extremamente pobre e desigual. Talvez tu que esteja vendo o vídeo esteja numa dessas realidades, se tu tiver nesse percentual, que eu acredito que sim, o público aqui do canal é bem qualificado, mas o ponto que a gente tem aqui pra tratar é o seguinte, é esse o ponto que eu queria trazer aqui, ó, ganhar 10.000 reais por mês é sim vencer na vida, é o ponto que esse cara tá falando, né, essa modinha recente de dizer que 10.000 não dá pra nada, parece muito mais uma tentativa de desmerecer a classe média, ou então vem de playboy que nunca precisou encarar a realidade. E aí o cara diz que poupando aqui bastante, né, com 10.000 reais, tu consegue atingir a independência financeira em uma década. Então é fato que 10.000 reais não é mais tanta coisa quanto era no passado, 15, 20 anos atrás, que realmente a gente falava que era alguém rico, alguém que estava muito bem, né? A inflação corroeu muito o poder de compra do brasileiro, a gente não vive com a mesma qualidade, mas principalmente para alguém jovem ou solteiro que ganha 10.000 reais e mora sozinho, enfim, tá vivendo muito bem, muito confortavelmente. É um valor considerável, ainda mais pegando esses números que eu mostrei. Então, o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, que eu quero trazer para vocês, são algumas ideias para vocês de como superar essa barreira mental, que muitas vezes explicar isso, né? Definir que é uma barreira mental, trazendo exemplos particulares meus aqui da minha realidade e também outras versões para vocês verem. Então, dando sequência, cara, cada um aqui tem o seu número ideal, né? Não se compare, isso é muito importante chegar nesse momento e falar, não se compare, tem o teu número ideal. Quem sabe o teu número ideal de renda seja 20.000 por mês, talvez seja 30, talvez seja 10.000, talvez seja 5.000. Só que a internet veio aí para um monte de gente falar que ganha 100.000 ou que ganha 200.000, né? O Instagram veio aí para isso, e esses números aqui estão distorcendo todo mundo. E aí tu vê um cara ganhar 200.000, aí tu ganha 20.000 e tem 2 filhos e tu vive, né, no limite ali, com uma família conhecida classe média, assim, colégio particular pros filhos, beleza, mas aí tu vê esse cara de 200.000 viajando pra Europa, pra Ásia, e tu acha que tu é infeliz, mas, cara, não se compara, tudo começa daqui, né? A única comparação é tu, cada um tem a sua realidade, seu background, vem de uma situação, então não faz sentido se comparar com ninguém na internet, nem eu ou nem nenhuma outra pessoa. E aí peguei essa frase que eu acho muito boa, a riqueza depende do ponto que você está, depende totalmente do ponto que tu está. Quando eu ganhava 2.000 reais, 10.000 parecia muita coisa, parecia coisa de rico. Nossa, quando eu ganhava 5.000, quando eu ganhava 2.000, 5.000 parecia um sonho. E hoje eu ganho, cara, 20, 30, e isso aqui parece quando eu ganho, sim, não ganhei mais recentemente, mas se eu ganhar isso aqui no mês eu vou ficar meio triste, entendeu? Vai cair minha média. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso cérebro, principalmente, né? E controlar os pontos que controlar nosso ego e o nosso cérebro para não se acomodar e lembrar onde a gente tá. Isso aqui é uma minoria. Mais que isso, 20.000 é uma minoria menor ainda. 30.000 é uma outra minoria. Mas a gente quer bater a barreira mental aos 10.000, né? Como é que supera? Então, a barreira, ela é mental. Foi o que eu escrevi aqui, né? O primeiro ponto é que é uma barreira mental mesmo, né? Então, se tu tá numa realidade que 10.000 é distante ou que tá próximo, mas tu não tá conseguindo vencer, tu não tá conseguindo quebrar essa barreira, provavelmente, muito provavelmente, quem tá ao teu redor não ganha isso. Então, parece algo irreal. Não parece que é possível. É possível falar assim, 100.000 reais pra ti hoje, como é que tu lida com esse número? 100.000 por mês. 100.000 por mês. Parece absurdo? Parece muito distante? Cara, pra mim, hoje, na minha realidade, é distante, mas eu conheço pessoas que fazem esse faturamento, que ganham essa grana. Então, eu conheço, só de tu conhecer pessoas, falar com pessoas que ganham isso, parece viável, parece que dá. Então, o jogo é mais ou menos tu se expor pra esse tipo de ambiente, pra essas pessoas, pra te começar a entender na tua cabeça que é possível ganhar e que essas pessoas não são muito melhores que tu, que você, que não tem nada a ver com isso. E aí tem outro ponto que eu anotei aqui, né? A faculdade ela te prepara para ser empregado, né? Não para cobrar o que tu vale. Então, muito provavelmente tu fez alguma faculdade e tá empregado hoje, ou então tu é empregado para alguém, né? Porque se tu não ganha 10.000 por mês, tu pode até ser empreendedor, mas é mais difícil, né? Só se tu for um daqueles empreendedores mais autônomos que são eu presa, que na verdade trabalham para aplicativo, que e mesmo esse pessoal, tipo, fatura 10.000, 8.000, não sei, entregador de iFood, Uber e tal, só que, ainda assim, o líquido do cara não bate os 10.000. Então é uma barreira que no Brasil ela é difícil de entender. E aí eu queria compartilhar contigo
pouco do que eu passei nessa trajetória pra gente chegar aqui, né. Então tem a síndrome do impostor também, quem sou eu pra cobrar isso ou pra receber? Então se tu não conhece ninguém que ganha, tu começa a achar que tu não é o também não é merecedor de ganhar ou que não vai ser tu que vai quebrar esse ciclo. Então é extremamente fundamental tu quebrar esse ciclo o quanto antes. Tem uma palavrinha que eu gosto muito que é ambiente, cara. Me mistura, começa a se integrar pessoas que ganham mais dinheiro, que tu vai ver que é uma realidade que é pra ti também, entendeu? Que essas pessoas que ganham mais que tu não são melhores do que você. Isso é fato. Coisas que tu vai vivenciando e vendo. E aí uma coisa que eu anotei, né? Sem uma data, tu tem que ter uma meta, uma data. Tu vai se enganar achando que tá esperando o momento certo. Quando eu criei esse canal aqui no YouTube, eu botei uma meta de cara, em 6 meses, se eu não conseguir 1000 inscritos, 1000 pessoas que queiram me ouvir, quer dizer que eu vou parar, porque é energia perdida, porque eu não vou ver retorno. Tem gente que vai ter datas mais expansivas, YouTube é um negócio de longo prazo realmente, mas era a minha meta, eu botei na minha cabeça, é o que eu te falei, o deadline, é uma data. Vou fazer tal coisa, vou tentar um negócio novo agora. 6 meses, 1 ano pra tentar, é uma data legal. E aí nesse período tu mergulha naquilo, fazer direito daí, né, fazer bem feito. Não é entrar meia bomba na parada, tu vai fazer a parada direito. Só que tu tem que dar uma data, porque tem uma coisa, se tu não coloca um prazo, tu começa a procrastinar, tu começa a se alongar, tu começa a se enrolar, mentir pra si mesmo, então tem que ter prazo para as coisas, pra tudo, pra projetos também. E aí eu até anotei aqui, né, meu caso pessoal, quando eu ganhava 5 ou 7 mil por mês, foi no meu primeiro ano, 10 mil parecia improvável, eu ficava me perguntando, se ia chegar lá. E aí eu até botei, hoje menos de 15 mil por mês é ruim, é o que eu te falei antes. Então, quando eu saí do meu estágio me formando e não fui efetivado no emprego, eu tinha renda zero. Aí apareceu um projeto, outro, comecei a pegar projetos e vi que a área tinha demanda, né? Eu sou engenheiro civil, eu trabalho com PPCI, projeto de incêndio. E aí, fazendo esses projetos, eu comecei a perceber que tinha demanda para aquilo e que dava para ganhar dinheiro. E aí eu comecei a ganhar 3, 4, 5, 6, 7 mil no mês. E aí quando eu cheguei nesse valor, eu fiquei de 5 a 7 mil por uns 3, 4 meses ganhando isso. E eu falei, porra, eu tô formado há menos de um ano, é uma remuneração bem bacana, eu tô feliz. Mas eu pensava, será que dá pra chegar em 10? Eu ainda nem pensava em 15 ou 20. Eu falava, será que dá pra chegar em 10? E parecia meio improvável, parecia difícil, mas eu continuei acreditando, pensando em formas de fazer isso acontecer. E aí que tá o desafio, né? A gente tem que, primeiro, passa de crer, né? Meio bizarro falar isso, mas passa de tu acreditar que dá, e o segundo é tu desenvolver formas pra fazer. E aí, tu vem, passa 3 anos depois, eu tô com o meu negócio rodando muito bem, fatura na faixa de 30 mil todo mês, é um negócio enxuto, margem alta. Se eu tiro o líquido menos de 15 mil hoje em dia, eu acho muito pouco, eu acho ruim, um mês ruim, eu acho fraco. Faz tempo que isso não acontece, e eu ficaria extremamente puto com isso. Só que isso tá errado também, entendeu? É o que eu vou falar a seguir. Porque a nossa realidade, o nosso cérebro ele é muito adaptável, cara. Tem que entender isso. A gente se molda a tudo que tá na nossa frente. E a gente consegue se moldar a qualquer realidade, sendo ela boa ou ruim. Por isso que é fundamental que tu se coloque em contato com pessoas que vivem boas realidades, entendeu? Porque aí tu vai ver que, nossa, dá pra conseguir. Porque se tu se colocar num mar de, botar assim, num ambiente caótico, num mar de merda, vou botar assim, tu vai encontrar um monte de gente com vida de desgraça, vida que reclamando das questões da vida e não evoluindo. E isso traz o quê? Traz mais desgraça. É aquilo, a palavra atrai, as pessoas falam, e eu acredito nisso de certa forma, principalmente se como tu lida com as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Se tu acredita que tu tem azar porque tu merecia, essa vida não é pra mim, eu nasci pra ser pobre. Se essas coisas ficarem na tua mente ecoando, isso vai acabar se tornando a tua realidade. Então, uma coisa é tu fazer gradual, e a gente vai entrar agora numa coisa mais um passo a passo, talvez, ou dicas que eu dou da minha realidade, como eu fiz, pra te passar algumas dicas fundamentais de como fazer isso. E aí, óbvio, a gente tá falando aqui de mentalidade, mas a gente não pode ser hipócrita, né? Só mentalidade não paga a conta. Eu não tô aqui pra ficar estilo Pablo Marçal, né? Não, acredita que isso vai acontecer e joga para o universo. Não, não, não tem nada de, não tem essas besteiradas aqui, eu vou falar a real. Tipo assim, tem gente com mentalidade ótima, tem gente que acredita que vai ser rico, que faz as coisas direito, mas não chega lá porque erra na execução. E errar na execução, eu não tô falando que trabalha pouco ou que não é dedicado. Muitas vezes pode ser isso, pode ser, mas eu acho que às vezes, muitas vezes tá errando, tá trabalhando errado, tá trabalhando, botando energia na coisa errada. Então tem que, como eu te falei, testar de 6 meses a 1 ano aquilo. Se não deu certo, parte pra próxima. Então, eu até botei, né, um problema prático comum é a pessoa que vende hora em vez de vender resultado. Isso aqui depende muito, entendeu? Isso aqui é uma coisa que não necessariamente é uma verdade. Tem pessoas que vendem hora, que ganham muito bem, concursados, batem 10 mil por mês, beleza, tá vendendo hora, mas também tá limitado às horas do dia, ao salário que recebe. Então, se tu começa a empreender, começa a perceber que o teu cliente tá pagando por resultado, não por hora. Então, se tu conseguir vender resultado, então o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na engenharia, uma coisa que eu faço é um projeto, por exemplo, que eu posso entregar em 3 dias, que eu faço ele em 3 dias aqui internamente, no meu escritório, e eu cobro 5 mil. Cara, se eu entrego ele em 3 dias, é mérito meu, então o valor dele é pelo resultado do projeto, não é pelas horas que eu trabalhei, porque se eu entregasse em 10 dias eu ia cobrar mais por esse projeto? Não, isso é uma vantagem minha, uma expertise minha, eu ser melhor fazendo projetos, ficando habilidoso, enfim, evoluindo naquilo, conseguir entregar mais rápido, e aí consigo cobrar o valor. E aí, quem vende horas, talvez não chega nesse número, entendeu? Quem vende R$ 150 a hora vai levar muito tempo para chegar em 5 mil.
ou quem vende a menos, né, um emprego aí da CLT e tá no corporativismo, realmente, para te chegar em 10.000 é uma carreira que eu falo muitas vezes aqui, que leva ainda mais pegar uma engenharia, um mercado tradicional, né, falando fora da internet, os mercados do dia a dia, os negócios reais aí do mundo. Cara, pra ti ir pra 10.000 por mês, tu vai levar de 5 a 10 anos, cara, tranquilamente, assim, vamos supor, começando como estagiário lá, subindo para analista, auxiliar, pegando um cargo de gerente, chegando no ponto de tu ser alguém que entra numa gerência, numa diretoria, dependendo do porte da empresa, para te ganhar 10.000, 15.000 por mês. São remunerações que no mercado de trabalho não são exatamente convencionais, nem para engenheiros hoje em dia. Extremamente absurdo acreditar nisso, mas é verdade. Por mais que o piso da engenharia pela lei seja 12.000 reais, 12.000 e alguma coisa, poucas pessoas ganham esse piso. Porque o mercado ele paga para poucos apenas, porque as empresas não conseguem, enfim, entra num outro debate, né? O CREA não fiscaliza, entra outros debates que a gente não vai entrar aqui. Mas o que eu quero dizer é que, se tu empreender, talvez o jogo fique mais fácil, porque depende mais de ti. Então, em vez de tu pensar em quantas horas eu preciso trabalhar esse mês, tu pode pensar em quantos clientes eu preciso ter esse mês para fechar isso. Então, se 3 clientes me pagando 3.000, eu tenho 9.000. Então, se eu preciso de mais um para chegar a 12.000, então tu começa a pensar em ticket, em valor de projeto, em fechar clientes, captar clientes. O jogo começa a mudar um pouco de virtude. Parece que as coisas estão mais no teu controle. Depende menos de uma promoção do teu chefe, uma boa vontade ali, ou um cenário favorável da economia para tua empresa crescer e poder dar um aumento, entendeu? Fica mais dependente de ti. Eu gosto dessa versão, de acreditar em mim, no meu esforço, trazendo resultado, entendeu? Eu gosto muito de condicionar o meu resultado ao que eu entrego. E isso, a melhor forma que eu encontrei foi o empreendedorismo, prestando serviço. Então, quando eu falo que aqui o que está escrito, eu não concordo 100% com essa parte de vende hora em vez de vender resultado, porque, de certa forma, uma das melhores formas de começar a empreender, começar um negócio, a gente está falando aqui de empreendedorismo, é vendendo hora. É efetivamente tu fazendo teu negócio e vendendo as tuas horas no início, vendendo teu conhecimento por horas, enfim, prestando serviço, né? Assim que as pessoas iniciam. Depois tu pode ter um produto. Então, eu comecei fazendo projetos. Hoje eu tenho esse negócio no YouTube, que eu tenho um lado educacional, que eu ajudo pessoas, né? Faço mentorias, consultorias, vendo cursos, beleza? Tem uma comunidade de engenheiros lá fechada, mas eu comecei vendendo hora, vendendo projetos, né? Prestando serviço. Depois disso, com esse valor, como o negócio foi indo bem, deu certo, a renda foi recorrente, eu consegui fazer um financiamento bancário e construir uma casa para venda com dinheiro financiado do banco. É outro tema que eu falo aqui no canal. Então, o meu segundo negócio é construção de casas para venda. E aí eu tenho o canal aqui, que é um terceiro negócio. E aí, dentro desse canal, eu consegui abrir outros negócios, outras fontes de renda. Então, tudo começa contigo, com você vendendo hora, e depois tu começa a expandir coisas, mas só depois de ter certo conhecimento, né, know-how mesmo da parada. E aí, uma coisa quando tu vai começar a empreender, um cuidado pra te tomar é não depender, assim, depender de um ou 2 clientes grandes, te cria uma variação muito grande, né, uma absurda. Então, eu vivi isso mais no início do meu negócio. Alguns meses o faturamento ele vinha muito em função de poucos projetos. Então vamos pegar 2 cenários. Me diz qual que tu prefere: 2 contratos de R$ 30.000 e tu dá no total 60.000, ou tu prefere, vamos botar assim, 20 contratos de R$ 3.000, né, aí a gente tá falando de 60.000 também. Aqui é aquilo, é um cenário, né, aqui o cenário, tu tem 2 grandes clientes, então tu tem uma alta dependência de poucos clientes, mas eles pagam mais, o ticket é maior. Isso tem a vantagem também. Se tu encontrar mais clientes desses, claro, tu vai conseguir contratos maiores. Porém, aqui tu tem uma diversificação muito maior. Se um cliente não te pagar, enfim, tu vai talvez ter mais clientes para lidar, beleza? Mas provavelmente, como o teu ticket é menor, esses clientes te exigem menos atenção, menos tempo. Então, tu consegue fazer um serviço mais rápido aqui e tu tem uma menor dependência de cada cliente individual. Aqui, se um cliente der o calote, ferrou, tua renda cai pela metade no mês. Então, se esses contratos de 30.000 são de 5.000 cada um, tá? Vamos fazer totalmente viável isso. 5.000 cada um, né? 5.000 mensais, ou tu faz por entrega, aí cada mês tu faz uma entrega pro cara, um projeto, uma versão do teu negócio. E se tu tem 2 contratos, então tu tem 10.000 nesse cenário, certo? Tu tem 10.000 de renda. Vamos botar aqui essa conta pra, né? Aqui embaixo é o total. Tu tem 10.000 de renda nesse cenário. Só que se um desses caras, né, tu só tem 2 clientes, se um desses caras te dá um calote, se ele não consegue pagar naquele mês ou ele atrasa 15 dias, tu vai ter 5.000 de renda, tua renda cai pela metade. E aí, como é que tu faz? Tu tem um custo mensal fixo, tu tem 8.000 de custos, e aí? Tu não tem uma reserva, que é o ideal ter, né? Mas se às vezes empreendedor não tem, outras preocupações, o caixa tá baixo, tu vai ficar na mão. Então, é interessante tu pensar também que em diversificar, buscar clientes, diversificar, porque aqui se um cliente faltar, tu tem mais 19 pagando. Então tua renda não é tão abalada. Então é uma questão de, sim, nos investimentos a gente fala muito de diversificação, né? Quando fala de bolsa de valores, de carteira de investimentos, para empreender eu penso de forma semelhante. Eu gosto de, no meu negócio, não preciso ter contratos gigantes, porque eu já no passado dependi alguns meses de grandes contratos e algum pequeno imprevisto naquele cliente me prejudicou demais. Então, o que que tu pode fazer na prática para quebrar essa barreira dos 10.000, essa barreira psicológica? Que a gente está falando, no meu canal eu falo muito com engenheiros, né? Mas tu pode ser um advogado, um médico, tu pode estar pensando no teu próprio negócio agora, querendo criar um negócio, sendo outra profissão, sendo desenvolvedor, enfim. Eu acho que o que eu falar aqui se serve para várias áreas diferentes. Claro que eu falo com o pessoal com um pouco mais, talvez, de uma formação, que faz faculdade, mas isso não limita ninguém a fazer, porque o que eu penso aqui
são visões de negócio. Então, a primeira coisa para fazer quebrar barreira que eu percebi na minha trajetória, né, se pudesse te dar de dica, é especialização, né, se especializa. Então, é natural que o mercado pague pouco para o generalista, porque ele compete com todo mundo, né? A concorrência é maior também. O especialista consegue cobrar mais porque tem menos concorrência naturalmente. E aí, no meu mercado aqui da engenharia, eu entrei nesse nicho de incêndio, né? Projetos contra incêndio, que é um nicho pequeno de engenharia. Parece que vai ter poucos clientes, mas a demanda, ela supre, tem demanda para isso e a minha concorrência é muito menor do que eu falar que eu faço qualquer tipo de projeto. Eu concorro com menos, eu me posiciono como uma autoridade mais fácil. Eu falei isso várias vezes aqui no canal, né? E aí tem o exemplo do médico, é um cirurgião ou um cara que é cardiologista ou, enfim, o cirurgião plástico, né? Os mais, quanto mais especialista o cara, mais ele é pago. O médico é um ótimo exemplo. E qual que é o médico mais mal pago, né? É o clínico geral, que é o cara generalista, né? Que ele sabe um pouco de tudo, mas ele não sabe muito de nada. Ele é um médico que cobra menos, que faz plantão ainda, que não consegue ter um consultório próprio. Aí o outro caso é parar de vender horas, pensando como empreendedor, né? Realmente, tu vai conseguir ganhar 10 mil, eu falei antes, aqui, concurso, tendo emprego, tu pode, mas vai levar mais tempo. Mas pensando aqui no cenário empreendedor, quando tu consegue parar de mostrar para o teu cliente que o teu custo é em horas, mas é entrega, então o cliente não está comprando mais o teu tempo, ele está comprando o teu resultado. Então, tu consegue precificar por entrega isso. Então, tu vende um projeto por 10 mil, um projeto. Esse projeto, se tu faz ele em um mês ou em um dia, aí o problema é teu, o teu cliente está pagando pelo projeto. Então, tu sabe o teu tempo interno, aí tu começa a ganhar tempo de vida, se tu vende um serviço de valor agregado. Isso só começa porque tu se especializou no passo anterior, né, que eu recomendo se especializar. Para te cobrar altos valores, cobrar caro, tu se especializa e depois tu começa a cobrar por entrega. E aí tu começa a se libertar um pouco desse negócio, dessa corrida dos ratos, cara, de vender tua hora e ficar dependente de honorário e de tudo isso. Outra coisa que eu cito aqui também é criar recorrência. Então, se tu conseguir fazer um cliente grande que paga tudo à vista, pode parecer bom, né? Tu recebe um fluxo de caixa grande naquele mês, então pro teu ego é bom. Nossa, ganhei 50 mil esse mês, ganhei 30 mil esse mês, mas é uma armadilha, porque precisa ter muitos clientes. É bom tu ter clientes menores que pagam com mais recorrência, com parcelas recorrentes. É bom tu conseguir quebrar essas parcelas, porque uma coisa que quebra um negócio é tu não ter recorrência, não ter um fluxo de caixa saudável pro teu negócio. Então, é aquele negócio sazonal que tem, aquelas vendinhas de negócio de turismo, é uns negócios mais problemáticos, em hotéis que dependem do verão. Então, aqui eu moro em Florianópolis, né? Aqui é turístico, então as praias aqui tem um monte de restaurante, um monte de comércio, hotel, pousada que cara, a receita dos caras vem toda no verão. Em 3 meses do ano, os caras têm que fazer a receita do ano. Então, os caras têm que ter um controle muito mais rígido de caixa. É muito mais difícil de tu... Tem que fazer aqueles 3 meses valer o teu ano. Tu tem que fazer aqueles 3 meses faturar como se fosse 12 meses. O resto do ano, tu vai estar meio que em contenção. Ou tu vai estar fechado, né? Lidando com os custos e usando aquilo que tu ganhou nos seus 3 meses bons, no teu verão ali do ano, para pagar o restante do ano. Ou tu tá o resto do ano sabendo que a tua margem é mais baixa, que tu recebe menos ali, né? Que tu tá faturando mesmo, menos de fato, e tu lidar com isso. E aí pra cabeça não é bom. Na cabeça ideal, a gente, como ser humano, por que que a gente gosta tanto de estabilidade, né? Por que que tanta gente gosta de concurso? Saber que todo mês vai pingar na tua conta 10 mil, 10 mil, 15 mil, 15 mil, valor fixo. Porque o cérebro, ele lida muito bem com a rotina. Então, se tu conseguir transformar o teu negócio em algo próximo disso, de conseguir prever todo mês o teu faturamento, conseguir criar sistemas para manter o teu faturamento constante, isso vai fazer muito bem para tua cabeça, entendeu? Então é uma coisa que eu visualizo também em negócio, é algo que eu já quebrei a cara no passado, inclusive. Aqui, o próximo conselho que eu te dou é o seguinte, cara: investe no teu negócio antes de gastar em ti. Então, é natural que o cara, primeiro 100 mil, o cara faz, primeiros 200 mil, o que eu vou fazer? Vou comprar um carrão, vou dar entrada num carro aqui, vou fazer qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, mostrar que tu venceu, porque eu sei que tem essa necessidade, né? A gente que vem de baixo, assim, que vem de família mais simples, a gente parece que tem uma necessidade de mostrar para os outros. Eu nunca tive essa necessidade interna, mas às vezes parece que as pessoas não reconhecem que tu conseguiu chegar lá se tu não mostra efetivamente que tu comprou um bem muito caro ou que tu tá, sim, luxando, sabe, mostrando. E em vez de fazer isso, cara, um caminho que vai te dar muito mais retorno é tu investir em si mesmo, investir mais pra ganhar mais. É isso que eu penso, investir mais pra ganhar mais. Quando meu negócio de projetos começou a dar certo, eu fui lá e investi mais no negócio. Fiz esse passo aqui, investe no negócio. Eu botei tráfego pago, investi mais em Google Ads, que é um negócio que eu trabalho hoje, é uma das minhas fontes de receita, né? E depois eu fui buscar cursos para fazer casas para venda. Então eu aprendi a construir casas para venda com um capital financiado do banco. Então eu comprei em cursos. Então investir em si mesmo nunca é dinheiro desperdiçado, porque tu tá aumentando, como eu escrevi aqui, investir mais para ganhar mais. Tudo isso são coisas que são investimentos, vão te trazer mais retorno. Nesse gancho, se tu chegou até aqui, eu te convido, cara, a fazer parte, entrar para minha comunidade fechada para engenheiros, para te fazer parte, tá no primeiro link da descrição aí. Em resumo, eu tenho 3 cursos hoje, 3 treinamentos aí para engenharia, um que foca em fazer o projeto que eu mostrei aqui, o PPCI, que é o carro-chefe do meu escritório, um para te poder abrir teu negócio, a parte comercial, estruturar as vendas, e um para te fazer laudos, vistorias e trabalhar também na área
com um serviço rápido que te gera a recorrência que eu citei antes, que é tão importante, e um caixa também. Então eu separei isso em 3 treinamentos, porque cada um tem o seu foco. E nesse mês agora, cara, tá com valor promocional, porque eu completei 1 ano de canal, acabei de fazer 1 ano de canal e também completei 27 anos de idade. Acredite se quiser, a minha lataria é de 27 anos de idade. Eu não sei se eu tô novo ou velho, me diz aí nos comentários, mas enfim, em comemoração a isso, tu pode usar o cupom aniversário, tá? Sem acento, só aniversário. Eu vou botar aqui na tela para vocês, aniversário. Com esse cupom ali na página de qualquer um dos meus cursos, tu vai conseguir o desconto para, enfim, conseguir treinar para aprender uma habilidade nova para ganhar mais ou melhorar uma habilidade, abrir teu leque, né? Se tu já faz um tipo de projeto hoje, tu pode aprender outro, ou tu pode melhorar o teu negócio, né? Se tu pegar a parte de comercial ali, o meu curso dessa área, e também entrar num grupo exclusivo ali, um grupo de network que a gente troca vagas, troca muitos aprendizados ali com outros engenheiros, um grupo bem qualificado, de uma galera muito boa que a gente tá fazendo parte ali. E é isso, para entrar no meu clube aí de engenheiros e para fazer parte, esse mês promocional vai acabar em breve. Esse mês promocional, esse desconto acaba em breve, então aproveita aí enquanto é tempo. É isso. Bom, agora falando aqui de outro conselho, cara, como eu falei antes já, cara, esse é fundamental e eu mesmo ele às vezes, tá? Coloca um prazo. Se tu não colocar um prazo pra te cumprir tuas metas, um deadline, tu vai procrastinar aquilo. Isso é natural. A gente vai enrolando, mais um dia, mais uma semana, tem que colocar prazo pra fazer as coisas, tem que levar as coisas a sério. Então, deixa eu criar esse canal no YouTube, eu falo, eu vou postar 2 vídeos por semana e eu faço isso religiosamente desde o início do canal. Porque eu botei uma meta. E eu botei aquela meta de 6 meses e eu para outros negócios tenho que ter metas. Inclusive, tenho que fazer algumas metas para os meus negócios agora, porque senão eles vão ficar estagnados. Mas tu tem que criar datas finais, né? Datas, pensa em datas. E com deadline tu vai caçar, tu vai entrar no modo de eu tenho que vencer essa meta, eu tenho que chegar. E aí tu não cair nessa lei de Parkinson aqui, que é o seguinte, vou ler para ti. Ela diz, foi feita por um escritor britânico e ela fala: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Quanto mais tempo, mais importante e exigente o trabalho parece. Ele parece, ele não é mais importante. Então, se tu não colocar um prazo curto, se tu falar, hoje eu vou fazer isso, então o teu cérebro vai entender. Então, tens o dia inteiro de hoje para fazer, então tu vai levar o dia de hoje para fazer. Agora, se tu falar, eu consigo fazer isso em menos horas, se tu botar esse prazo, provavelmente tu vai conseguir fazer. Porque a ideia é meio que a gente vai procrastinando. Quando a gente não tem muito definida a meta e o prazo para fazer, a gente vai deixando até as últimas, né? Aquela famosa que quem nunca fez isso na escola, né? De deixar para entregar o trabalho no último dia, ou começar a fazer ele, né, na última hora, no último dia, na véspera, quando tu tem 1 mês para fazer o trabalho, quando tu tem 1 semestre. Então, isso é a lei de Parkinson na prática. Se tu não coloca um prazo, eu vou abrir um negócio. Mas vai abrir quando? Aquele negócio, vou entrar na academia. Tá, mas vai entrar quando? Qual meta? Quantas vezes? Qual tua meta final? Quantos quilos tu quer ter? Então, tudo isso faz parte de um processo, né? Linkando aqui com o vídeo, a gente tá falando da barreira dos 10 mil por mês, a barreira mental de ganhar essa grana. Por que que isso tem a ver? Porque boa parte disso é mental, é tu falar que tu não é capaz, aquilo que a gente trouxe no primeiro passo, e agora entrando na execução, trazendo dicas para te fazer isso, aplicar, é tu quebrar isso em blocos, entendeu? E tu conseguir entender que são pequenas coisas que vão te levar lá. Um trabalho contínuo e repetitivo, e chato muitas vezes, tedioso. Lide com isso, né? Não tem trabalho. Até pra fazer esse vídeo, que talvez pra muitas pessoas possa parecer legal. Nossa, o cara tem um canal no YouTube, o cara aparece aqui na TV dos outros, na tela dos outros. Por mais que meu canal seja minúsculo, né? E eu tenho um impacto pequeno, mas tem pessoas que me elogiam, me chamam e isso me deixa muito feliz. Então, também tem esse lado, mas esses trabalhos que parecem muito legais, parecem sexys, eu tive que fazer um roteiro disso aqui, escrever as minhas ideias, colocar aqui pra apresentar pra vocês isso de uma forma mais organizada. Então, tudo tem trabalho por trás, tudo tem um trabalho chato que tem que ser feito, cara. Não dá pra fugir dos trabalhos chatos, entendeu? É uma coisa que tu também tem que entender. Não tem retorno atrás de um sacrifício. Tudo que é importante na tua vida tá do outro lado do sacrifício e da dor. Tu vai ter que passar por esse caminho. Principalmente se tu veio de família pobre, se tu não veio de família, se tu não é herdeiro, se tu não veio de. Se tu quer algo maior na tua vida, se tu quer superar uma barreira, se tu quer crescer de nível, então tu vai ter que passar por esse desconforto, é natural. E aí, uma coisa agora entrando num bloco final, talvez, do vídeo, é uns conselhos se tu tá chegando perto dessa meta ou se tu chegou pra te tomar cuidado, entendeu? Porque quando tu quebra essa barreira, ela se torna o teu o novo. Ela some. Então vamos supor, eu falei pra vocês que 3 anos atrás eu ganhava R$ 0, né? Eu ganhava, eu fui demitido, eu não ganhava nada até eu conseguir meu primeiro projeto, levou 1 mês ali, e eu saí de um estágio que eu ganhava 2 mil. E quando eu ganhava R$ 2.000, 10 mil parecia muito. 15 mil, 20 mil parecia inimaginável. Hoje eu ganho isso. E aí, já ganhei 30 mil algumas vezes. Alguns meses bateu essa meta. E era um valor que, nossa, 30 mil líquido, entendeu? Na conta, é bizarro, é grana, velho. E quando tu chega nesse ponto, que tu, por exemplo, bateu 30 mil 2 vezes, e mês passado, por exemplo, eu ganho 20 ou 15, eu começo a achar, porra, tá caindo? Pô, eu tô mal, o que que tá acontecendo? E a barreira some, entendeu? O teu novo piso é aquele, e aí tu só quer crescer, tu só quer crescer. Só que tu tem que tomar cuidado, né? Porque o ego é teu inimigo. Tem que tomar cuidado nesse momento de ego, porque quando tu cria uma referência e tu acha que aquilo é o novo normal, 1 mês abaixo parece ruim. E aí tem aquela frase de Schopenhauer que eu acho muito precisa, assim, que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então,
até tu ter aquela coisa, tu tá caçando, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquele salário, eu quero aquele celular, aí tu começa a botar o problema também é tu começar a colocar teu desejo em coisas, né, eu quero aquele celular, eu quero aquele carro. Tem gente que usa isso como motivação, né, eu quero aquela casa, aquela mansão pra minha família, beleza. Mas quando tu chegar lá, cara, tu vai sentir um vazio, porque aquilo não é a tua meta final, entendeu? O que que é a meta final da gente na vida? É a gente superar a vida aí e superar nossas barreiras e criar novas barreiras, porque o obstáculo é o que a gente vai fazer a gente seguir em frente, e não uma meta final, né. Então, enquanto a gente tá naquela ânsia de ter, cara, a gente tá numa busca desenfreada, enquanto é jovem ferrou, né, isso aí é vezes 1000, porque tens um cara lá na rede social do Instagram falando que ficou milionário com 19, o outro ficou ricão com 22, aí fulano já resolveu a vida dele com os 30, e aí tu tá aí, tipo, com 28 no sofá falando: "Porra, eu ganho 5.000 por mês, eu sou um merda então, o que que eu faço?". Cara, tu tá no tempo certo, se tu olhar em comparação ao teu eu do passado, tu ganha mais que tu 2 anos atrás, mais que tu 5 anos atrás. Talvez o teu próximo passo seja naquilo que tu não tá querendo fazer agora, que tu não tá querendo encarar, tá do outro lado desse muro, entendeu? O meu próximo passo tá do outro lado do muro que eu não tô querendo encarar, que eu tô fugindo agora. Tem muito a ver com isso, tá? Por mais que tenha sorte, seja um fator, que a gente tenha muitas injustiças, o mundo não é justo, isso é um fato, mas tem muitas coisas que a gente foge de fazer, seja por, sim, várias barreiras mentais, entendeu? Seja aparecer numa câmera, falar com os outros, aparecer pra vender. Cada um tem as suas barreiras, só que um ponto que eu quero trazer aqui é que sempre compara contigo do passado, usa tu como referência, não com quem tá na tua frente ou com nunca olha para o lado pra se comparar com uma pessoa que tá na internet que tu nem sabe a realidade do cara, de onde ele veio, pra falar que tu tá atrasado. Isso é a maior besteira que existe na internet, eu sempre bato nisso, né, não se compara com mais ninguém além de ti mesmo. E se eu me comparar comigo mesmo, eu, Vinícius, em 3 anos eu multipliquei minha renda mais de 10 vezes. E se eu olhar, assim, em retrospecto, é uma coisa bizarra, assustadora, é muito bom, é absurdo, é feliz pra mim. Só que isso também não é garantia de que eu vou fazer isso de novo. Daqui os próximos 3 meses, dos próximos 3 anos, eu não posso esperar multiplicar por 10 minha renda. Eu não posso esperar que daqui 3 anos eu vou estar ganhando 200.000, 300.000 por mês. Pode ser, tomara, que Deus abençoe, mas a realidade é que eu posso estar ganhando 50.000, posso estar ganhando os mesmos 30, posso estar ganhando até 20, pode até reduzir, porque o mundo é assim, o mundo é cíclico. Só que a ideia aqui é a gente chegar em 10, né, quebra a barreira, quebra aos poucos, faz 10, depois faz 15, depois faz 20. Pensa a longo prazo, tá? Passar uma mensagem final, assim, pensa a longo prazo e age rápido, é isso as 2 coisas. Pensa a longo prazo sempre, mas age em curtos blocos de tempo. Então, age naquele mês, naquela semana, naquele dia e muda se for preciso, muda rápido, tá? Muda rapidamente se estiver dando errado. Claro, você coloca uma meta, né, não desiste antes da hora. Então, eu criei o canal, se eu desistisse na segunda semana, eu não estaria aqui, porque na segunda semana eu não tinha views ainda. O YouTube começar a distribuir meus vídeos levou tempo, levou um mês, levou não lembro agora. Mas cria tua meta na tua cabeça quando tu vai começar um projeto, pelo menos 6 meses, mas de 6 meses a 1 ano é muito pouco, cara, no intervalo de uma vida, que a gente vai viver 70, 80 anos. O que que é 1 ano? O que que são 6 meses? Então, pelo menos dá esse tempo pra te criar um projeto, começa a validar ele, começa a colocar ele em prática, fazer ele distribui esse projeto, vê se as pessoas se interessam por ele, busca demanda, faz um estudo de demanda, tudo isso eu ensino lá no meu curso de escritórios lucrativos, por exemplo, para engenharia, né, como é que faz um estudo de demanda para ver se teu nicho é adequado na tua região, para ver se o que tu tá fazendo tem demanda na tua região, como é que são os indicadores, o que que são indicadores que vai dar certo, o que que são indicadores que não vai dar certo, e cria um plano, cara. Eu gosto de pensar em planos de 2 a 5 anos, então pensamento a longo prazo de renda, cara, daqui a 5 anos eu quero estar ganhando 50.000, 100.000, daqui a 2 anos eu quero estar ganhando o dobro da renda, beleza, 2 anos dá pra buscar, daí dá pra te botar sangue nos olhos, é o que eu te falei, bota um prazo e vai atrás. Se tu não botar prazo, eu quero ser rico. Pô, tá jogando pro universo uma coisa, mas o que que é ser rico, entendeu? Tipo, tu não tá nem definindo o teu número. Ser rico pra ti é 10.000, é 20.000, é 100.000, porque tu tem que ter uma meta palpável pra ir atrás. O nosso cérebro ele só funciona assim, ele vai atrás do que a gente enxerga, do que a gente vê. E eu gosto de pensar em metas anuais, então eu sempre todo ano eu boto metas anuais pra buscar e eu mudo rápido se preciso, né? O mundo não é estático, velho. O mundo é dinâmico, a gente tem que estar mudando se precisar. O que tá funcionando hoje pode não funcionar amanhã, e assim que o mundo é. E controla o teu esforço, cara. Por último, eu acredito que o teu esforço é a única coisa que tu tem, a única certeza que tu vai ter de tudo que a gente tá falando aqui. Se a gente tá falando aqui de, porra, tem meritocracia, se eu tô no emprego, o chefe gosta mais daquele cara que quer puxar saco. Um concurso lá tem politicagem, beleza, tem um monte de coisa que tu não controla. Mas o que que tu controla afinal? É o teu esforço, cara, é as horas que tu coloca, é a tua energia, a tua dedicação, isso tu controla. Então dá o teu melhor, garante que tu vai entregar o melhor que tu pode. É isso que eu podia dar de dica pra ti. Fez sentido? Chegou até aqui, deixa um comentário, enfim, até o fim, fez sentido? Ou até diz pra mim, tu já passou essas barreiras dos 10.000 por mês? Barreiras dos 10.000, a barreira mental, essa barreira que assola 90% dos brasileiros que não conseguem superar? O que que tu precisou quebrar mentalmente mesmo de crença pra chegar nesse valor, entendeu? Superou na família, internamente, contigo? Porque é isso que acontece muitas vezes. Às vezes, um golpe de sorte, tem gente que acelera o processo, mas no fim, todo mundo só chega no tamanho que
que se permite ter. Então, tu só consegue ser o que tu se permite ser, cara. É meio doido falar isso, mas assim, eu só vou ganhar 100 mil daqui uns anos ou daqui uns meses se eu acreditar que eu tenho capacidade disso e eu trabalhar pra isso. Se eu me contentar com o que eu ganho hoje, eu vou continuar fazendo o que eu faço hoje, vou continuar ganhando o que eu ganho hoje, entendeu? É mais ou menos isso. É aquela coisa que os caras falam, né? É louco aquele cara que espera um resultado diferente ou extraordinário fazendo a mesma coisa. Se tu tá fazendo o mesmo que tu fez ontem ou ano passado, tu vai ganhar o mesmo que tu ganhou ontem ou ano passado. Em resumo, a gente tem que dar mais energia para as coisas para ter maiores retornos. E energia em coisas inteligentes, como eu falei aqui no vídeo, investir em si mesmo, cursos próprios, investe em ti. O estudo tem retorno, cara. Conhecimento retorna. Isso é uma coisa fundamental que eu aprendi também. Então é isso. Se já passou pela barreira dos 10 mil, comenta aí, deixa um comentário aí pra mim. Se chegou até aqui, deixa um like no vídeo, né? Esqueci de pedir antes, mas deixa um curtir aí, se inscreve no canal, aquela coisa toda pra ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas, ajudar outras pessoas no algoritmo. E é isso. Aqui vai ter um vídeo recomendado do canal, aqui vai ter uma playlist recomendada. Tamo junto, é só o começo e valeu!